Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Ayla e eu estou aqui representando o meu grupo, onde nós iremos apresentar um vídeo-aula falando sobre transporte e armazenamento do oxigênio e suas propriedades. Vem conferir com a gente! Continuando a nossa aula sobre transporte e armazenamento do oxigênio, os demais professores que irão ministrar essa aula é o Lucas, a Maísa e a Stephanie. De maneira introdutória, abordaremos os aspectos mais importantes que ocorrem durante o transporte e o armazenamento do oxigênio, com foco nas ações bioquímicas do processo. Transporte e armazenamento do oxigênio. O elemento químico oxigênio é o elemento mais abundante na superfície terrestre, além de possuir também uma grande importância para nós seres vivos, pois é a partir do gás oxigênio que nós fazemos a nossa respiração, e ele também auxilia na produção da fotossíntese. O oxigênio ele também está presente nas reações redox, no qual possui a ação oxidante. Dessa forma, para garantir o fornecimento de O2, existem 3 tipos de proteína que têm como função transportar e ligar o oxigênio. Elas são hemoglobina, encontrada nos vertebrados, hemocianina, encontrada nos molúsculos e artrópodes, hemeritrina, encontrada nos invertebrados marinhos. Nós iremos falar de cada uma delas. Vamos lá! A primeira proteína que iremos falar é a hemoglobina. Ela é a proteína mais conhecida entre nós, seres vivos, e está presente nas células vermelhas do sangue. Ela é utilizada pelos vertebrados para transportar o oxigênio dos pulmões e dos brônquios para os tecidos, no qual o gás oxigênio é usado para a transformação e no processo de redução do gás carbônico. Os vertebrados também utilizam a mioglobina, que é uma proteína que a gente vai ver mais para frente, também para armazenar o oxigênio. Vamos falar agora sobre a transformação química que ocorre com o oxigênio na hemoglobina. A molécula de O2 chegará no centro M da hemoglobina. O centro M tem a função de ligar a molécula de O2, possibilitando seu transporte na corrente sanguínea. Grava isso aí. Assim que ele chega lá no átomo, o ferro 2 presente na molécula se move para cima, na mesma proporção que o elétron transferido. Assim, o ferro oxidado a ferro 3 e a molécula de oxigênio se tornam íon O2-. Assim, a gente pode notar na imagem do lado que o anel de porfirina se dobra para baixo para a histidinina do lado esquerdo, mas torna-se mais plana assim que o oxigênio se prende à molécula do lado direito da imagem. Vamos falar agora da proteína hemocianina, que é encontrada em molúsculos e artrópodes. Diferente da hemoglobina, essa proteína ela possui um pigmento meio azulado, pois possui a presença do átomo de cobre. A sua estrutura ela é diferente entre a proteína produzida pelos artrópodes e entre a proteína produzida pelos molúsculos. A estrutura molecular da hemocianina possui um sítio de ligação de O2, onde tem a presença de 2 átomos de cobre diretamente presos à proteína. Quando a molécula de O2 se prende, 2 átomos de cobre são oxidados em cobre 2 e a molécula de oxigênio é reduzida a O2-2. O último transportador de oxigênio que iremos falar é a hemeritrina. Ela é uma proteína oligométrica, que significa que possui estruturas e funções mais complexas, possuindo mais de uma cadeia polipepídica, encontrada nos molúsculos e invertebrados marinhos. Essa proteína, diferente das outras, não possui o grupo M. Em vez dela formar complexos de oxigênio, ela retém o O2 na forma de hidroperóxido. O sítio de ligação do oxigênio dessa proteína se consiste em 2 íons de ferro 2+, próximos, onde eles estão ligados diretamente à proteína, e não ao anel. Quando uma molécula de O2 se prende, 2 átomos de ferro 2 são oxidados a ferro 3, e o O2 se liga na forma terminal ao hidroperóxido HO2- a um átomo de ferro. Os organismos que utilizam a hemeritrina como transportador de oxigênio também utilizam a mioglobina, que possui uma estrutura totalmente diferente para armazenar o gás oxigênio. Doido, não é? E falando nela, vamos falar mais sobre a hemoglobina e a mioglobina. Hemoglobina e mioglobina. Agora vamos falar da hemoglobina. A proteína helicoidal da hemoglobina possui uma função regulamentadora no transporte do oxigênio.
Os aperais dessa proteína atuam como moléculas que respondem à tensão gerada quando o oxigênio se liga ao sítio de ferro porfinina, e essa proteína carrega a tensão para os outros sítios. O efeito líquido dessa ação aumenta a finalidade de O2 no segundo sítio. Esse fenômeno é chamado de cooperatividade, que será retratado melhor mais para frente. A molécula de O2 serve como receptor pi muito poderoso na interação com o centro de ferro 2+. Dessa forma, outros ligadores pi se tornam capazes de se ligarem à hemoglobina e à mioglobina. Esses gigantes são capazes de bloquear totalmente a função da mioglobina com resultados fatais. O polipepídeo na hemoglobina também possui uma função importantíssima. Se a M, você lembra dele, né? Se ele tivesse protegido, o complexo ferro-porfinina sem o polipepídeo é oxidado irreversivelmente a ferro 3 pelo O2 molecular, dando um produto estável, que é esse aí da figura ao lado, que não pode funcionar como transportador de O2. Agora vamos falar da proteína mioglobina. A desomioglobina é um complexo ferro 2 pentacoordenado de spin alto com 4 posições de coordenação ocupadas pelos átomos de nitrogênio do anel porfinina. A quinta posição do anel é ocupada por um átomo de nitrogênio do ligante idamizil de resíduos de histinina que acopla a M à proteína, como mostra a primeira figura. Os complexos de ferro 2 da M pentacoordenado sempre são de spin alto. No caso do ferro 2, o seu spin é maior que o buraco central do anel de porfirina. Dessa forma, ele possui cerca de 0,40 amperes acima do plano do anel, como mostra a figura de número 4. Os complexos de porfirina do ferro 2 de spin alto envolvem a dobra e a torção da macrocíclica de porfirinida, e o íon de ferro 2 de spin baixo é menor e pode se ajustar dentro do anel. Assim que o gás oxigênio completa um ambiente de hexacoordenação, o complexo passa para o spin baixo e o íon ferro 2 se encolhe um pouco e se move para dentro do plano, como mostra a figura 2. Olá, eu sou o Lucas e eu vou falar sobre o modelo de ligação de O2 contendo cobalto, em que as interações do O2 com o complexo metálico ajudam a entender a função do transporte de oxigênio, em que os resultados contribuem não só para o desvendamento do problema biológico, como também para o entendimento dos caminhos pelos quais o O2 atua como agente oxidante. Assim como o ferro, os complexos do cobalto reagem com O2 pela transferência de elétron, pela essa fórmula no slide. O produto formalmente um complexo de cobalto do íon superóxido, o O-2. Ele reage prontamente com o segundo complexo de cobalto para dar um complexo unido por ponte de íon superóxido, em que entre os modelos do bloco D que se ligam ao O2 e atuam como sistema de modelos úteis, o cobalto seria a melhor opção para entender o problema biológico. Vale falar também que esses estudos constatou ainda que o raio-x do complexo revela o comprimento da ligação de O2, em que os espectros do RPE são consistentes com um único elétron desemparelhado interagindo com o núcleo de cobalto, em que aquele elétron não pode estar em um átomo de cobalto, porque o complexo D de spin alto possui 3 elétrons desemparelhados. E os estudos de complexo com ligantes comparáveis mostram que o campo ligante não é tão forte para formar o complexo, em que tem até a configuração de spin baixo, e que a configuração de D de spin baixo também não é suportada por uma interpretação das constantes de acompletamento hiperfina de RPE. Essas observações sugerem que um ligante de O2 está coordenado a um centro de cobalto de spin baixo, que ainda é uma proposta alternativa para a ligação de O2 ao cobalto,
explica o comprimento da ligação do O2, observado em termos do potencial doador, do sigma e do caráter receptor do π do O2. A sugestão que o O2 doa um par de elétrons solitário para formar a ligação sigma e que os orbitais π do O2 aceitam elétrons dos orbitais p dx ou dy do cobalto, em que tal doação enfraquece e alonga a ligação de O2, que o caráter receptor do π do ligante trans ao O2 exerceria uma influência substancial, competindo pelos elétrons ou suprimindo o sistema π com eles. Ainda vale falar também que o cobalto não é encontrado em transporte naturais de O2, mas é encontrado seus complexos do cobalto sintético, que são modelos úteis para o transporte de oxigênio natural. Isso aqui seria um modelo que os complexos do cobalto, como o Salem, é uma base com a próxima que reage com o O2 em uma reação rápida, irrevisível e é sugestiva das reações, em que esse gráfico aqui mostra que os logaritmos da constante de equilíbrio para a ligação de O2 pelo complexo de base de Cif de cobalto, em que cobalto com a base de Cif mais B vezes B com vários ligantes de B, correlação linearmente com os potenciais padrão para os pares do cobalto, do complexo cobalto 3 para o complexo de cobalto 2, em que isso acontece pelo log é ser proporcional à energia de Gilbert da reação em padrão, e o potencial padrão também é proporcional a esse delta G. A correlação é uma relação linear da energia livre. Como as energias de Gilbert de redução e ligação do O2 aumentam juntas, é razoável sugerir que a transferência de elétron de cobalto e a redução de O2 esteja envolvida na ligação do O2. Entretanto, há um aumento do potencial 0,4 volts aqui ali entre o zero ali, esse primeiro ponto aqui, que corresponde a 40 kJ por vezes mol em sua energia. Sua energia conduz um aumento no log de K de só 2,1 que é correspondente a 12 kJ por mol. A diferença sugere que a transferência de elétrons para o O2 é incompleta e que o cobalto 2 se liga ao oxigênio e oxigênio 2, e o cobalto 3 se liga ao oxigênio 2, que são extremos idealizados. O ferro reage com o oxigênio pela transferência de elétrons. A ferroporfirina é o que liga o oxigênio à hemoglobina. Já tentaram sintetizá-la, mas não foi possível devido aos dímeros de porfirina oxidados, que são uma espécie de inflamação. Para contornar essa situação, foram sintetizadas porfirinas que fossem resistentes ao dímero. A primeira intervenção foi o sucesso, a criação de grupos de anéis de porfirina que impedia a aproximação para a formação dos dímeros. A segunda é o decaimento da temperatura para diminuir a velocidade da dimerização. E a terceira e última intervenção é a junção do ferro-porfirina em uma superfície para impedir a dimerização. Essa é a porfirina picket fence, que possui os grupos que bloqueiam de um lado do anel a formação dos dímeros. Essa porfirina se liga ao oxigênio para resultar em uma estrutura parecida com a da porfirina dos íons ferro 2.
Os transportadores de oxigênio no sangue que contêm ferro, automaticamente também contêm essa porfirina. Meu nome é Stephanie e agora eu vou falar um pouquinho sobre a cooperatividade, um fator decisório em relação à afinidade das subunidades pelo oxigênio, sendo, por conseguinte, aspecto importante da relação estrutura/atividade das hemoglobinas. A função da hemoglobina é ligar-se ao O2 na pressão parcial de oxigênio elevada encontrada no tecido pulmonar, carregá-lo sem perda através do sangue e depois liberá-lo para a mioglobina nos tecidos celulares. A sequência requer que a mioglobina, MB, tenha uma afinidade de oxigênio maior do que a hemoglobina, HB, em pressões parciais baixas, como se observa neste gráfico. As curvas de saturação de oxigênio para MB e HB mostram a saturação de O2, alfa, como função da pressão parcial de oxigênio no pH valendo 7,2. A forma da curva da mioglobina no gráfico pode ser escrita pelo equilíbrio simples, MB mais O2, que está em equilíbrio com MbO2. Abaixo temos duas expressões. O alfa, que é a saturação de oxigênio fracionário, é a razão da concentração do Mb, presente como MbO2, e da concentração total de Mb. Do lado dessa expressão, temos a expressão de equilíbrio. A curva de Mb, na ilustração, obedece a essa equação, mas a curva de HB não. A curva de HB é descrita por uma função mais complexa, em que a dependência de alfa na pressão parcial de oxigênio é mudada para P elevado a N, onde N está entre 2 e 3. Um outro aspecto do sítio de ligação é que a ligação de O2 pela HB depende do pH, apesar da ausência de algum grupo ácido no sítio M. E observa-se que o O2, o oxigênio, é liberado mais prontamente a pH mais baixo. Então, o oxigênio é liberado mais prontamente nas células em que o metabolismo está ativo, resultando em uma concentração alta de CO2, que abaixa o pH. Um detalhe final para acomodar é que a ligação de fosfatos orgânicos na proteína de HB, distante do sítio M, também afeta a ligação de O2. A diferença estrutural entre MB e HB é que, enquanto o primeiro possui um grupo M, o último é essencialmente um tetâmero de MB, com 4 grupos M, como pode ser visto na figura. A diferença é crucial, porque permite que as 4 unidades M, HB, se liguem ao oxigênio cooperativamente, uma vez que o oxigênio está ligado a HB, a afinidade para as moléculas subsequentes é maior. A origem dessa cooperatividade foi sugerida por Peruzzi, que determinou a estrutura cristalina do HB e argumentou que a oxigenação de um átomo de ferro na hemoglobina conduz a mudanças estruturais em seus coparticipantes. Por último, vamos concluir com as enzimas que participam da catálise ácida. Em relação a isso, a acidez de Bronsted e Lewis é bastante abordada na discussão de transporte de oxigênio pela HB. Falaremos então do zinco, pois este se apresenta como um componente estrutural ou funcional de várias metaloenzimas e metaloproteínas, participando de muitas reações do metabolismo celular, incluindo processos fisiológicos, tais como a função imune, defesa antioxidante, crescimento e desenvolvimento. Nessa tabela estão enumeradas 6 características especiais do íon zinco, ressaltando-se desta maneira a importância biológica deste íon em detrimento de outros íons metálicos.
Como descrito, o íon zinco é um ácido de Lewis muito comum em sistemas bioquímicos e é de algum interesse explorá-lo, porque ele é empregado em vez do Mg2+, e do Cu2+, que também são íons dipositivos pequenos. Uma diferença entre esses íons é que o zinco 2+, é um receptor mais mole do que o magnésio 2+. Assim, o Zn2+, é um ácido de Lewis mais forte para muitas biomoléculas. O íon Cu2+, também é mole. Entretanto, ao contrário do zinco, o cobre tem um estado de oxidação +1 acessível, que permitiria reações redox que complicam seu comportamento. Um ponto adicional é que, em geral, a catálise requer reorganização de átomos. Assim, reações rápidas serão mais características de um íon metálico que, ao afetar estruturalmente os ligantes, podem ligar e liberar ligantes rapidamente. De fato, complexos de Zn2+, são muito mais lábeis do que os complexos correspondentes de Mg2+, e Ni2+. Além disso, o rearranjo geométrico normalmente é fácil para complexos de zinco, mas não para complexos correspondentes de Mg2+, e Cu2+. O único íon bastante similar ao Zn2+, para ser um competidor para o uso pelos sistemas biológicos, é o Cd2+. Mas o cádmio é um elemento muito mais raro que o zinco, e assim ele está menos disponível para a incorporação. Ademais, o íon zinco faz parte de aproximadamente 300 enzimas que participam da catálise ácida, como, por exemplo, a anidrase carbônica, que foi a primeira a ser descoberta, o álcool desidrogenase, a fosfatase alcalina e as carboxipeptases. Nesta figura, podemos observar algumas reações catalisadas por enzimas de íon zinco. Assim, finalizamos a nossa apresentação. Obrigada! Ademais, o íon zinco faz parte de aproximadamente 300 enzimas que participam da catálise ácida, como, por exemplo, a anidrase carbônica, que foi a primeira a ser descoberta, o álcool desidrogenase, a fosfatase alcalina e as carboxipeptases. Nesta figura, podemos observar algumas reações catalisadas por enzimas de íon zinco. Assim, finalizamos a nossa apresentação. Obrigada!